Bom dia, pessoal. Que delícia ontem ficaram sem aula, né? Ontem não, quarta-feira. Só tiveram aula comigo na segunda-feira. Espero que estão descansados. Deve estar morrendo de saudade da tia Toninha, né? Então, hoje a tia Toninha vai dar continuidade nos números racionais, na forma de fração, ou números fracionários, que é a mesma coisa. Então, eu parei na página 74 e agora eu vou dar continuidade na página 75 e 76, para depois eu passar, então, as atividades. Na aula passada, nós já falamos dos numeradores. Ó, indique em quantas partes o inteiro foi dividido. Em partes iguais, que foram consideradas. O que é isso? Que foi o pedido, igual, por exemplo, peguei um chocolate, dividi ao meio, então dividi em duas partes, peguei uma, dividi o chocolate 3/8, dividi em 8, comi 3 pedaços, né? Mas tem que ser em partes iguais. Não posso, se não for em partes iguais, não é na forma de fração, não é um número fracionário. Então, eu divido o inteiro em partes iguais. Então, o numerador é a parte indicada da parte que eu peguei, que eu comi, que foi considerada, quer dizer, que foi pintada, que foi comido, que foi tirado. E o denominador é a parte de baixo, que indica em quantas partes eu dividi o inteiro, né? Então, em quantas partes o inteiro foi dividido. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho uma barrinha, ela foi dividida em 5 partes e eu pintei 2. Isso quer dizer que eu dividi o inteiro em 5 partes e comi 2 pedaços, ou considerei 2 quadradinhos. Então ficou numerador e denominador. O de baixo já fala de baixo, denominador, é que indica em quantas partes eu dividi o inteiro. Aí eu também tenho um círculo, uma pizza, ela foi dividida em 8 pedaços e eu peguei 4. Mas a senhora pegou metade? Sim, porque ela é equivalente, nós vamos ver isso também. Quando nós chegar na fração equivalente, é que eu dividi em 8 e peguei 4 partes. Então, para ler a leitura, você observa que o numerador não muda o nome. Em algumas leituras, já no denominador, eles mudam. Então, ó, o denominador 2 e 3, o 2 é lido como meio e o 3 é como terço. Então, 1 meio, 2 terços. E aí, nós vamos seguindo a leitura de uma maneira que eu leio primeiro, olha lá, ó, 1 meio. Eu leio o número de cima como ele está, 1 meio. Aí se eu posso pôr, eu posso falar metade? Até pode, porque é metade. Mas a leitura correta é 1 meio. 2 terços, olha lá, eu leio o numerador primeiro e depois eu leio o denominador. Agora eu tenho aqui, ó, 1 quarto. Denominador 4 e 9. 1 quarto. Aí eu tenho 2 quintos, ó. Sempre leio de cima primeiro. Então, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ok? E depois nós temos do 10, do 11 até o 99. Nós temos outra leitura que nós vamos chegar depois. Então, até o 10 é décimo. Então, não tem 1, porque 1 dividido por 1 é um inteiro. Então, 1 é um inteiro. Aí começa, então, no 2, que eu dividi na metade. Então, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, 1 quarto, 2 quintos, 3 sextos, 5 sétimos, 6 oitavos e 8 nonos. Então, essa aí é a leitura
que nós temos das frações com os denominadores de 2 até 9. Agora, lá, ó. Quando nós temos o denominador 10, 100 e 1000, nós chamamos os 10.000, 1 milhão, né? Que só tem 1 e zeros. Então, elas são chamadas de frações decimais. Então, quando eu tenho o denominador 10, eu chamo de décimo. Então, aí, nesse caso, tem 1 décimo. Mas pode ser 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, né? Leio normal primeiro e décimo. Quando eu tenho 100, eu vou ler 2 centésimos, 35 centésimos. Quando for milésimo, eu tenho 60, e no caso aí tem 61 milésimo, 30 milésimo, 2 milésimos. Não importa, sempre eu leio o primeiro e depois eu coloco o décimo, centésimo, milésimo, de acordo como for o meu denominador. Aí foi que eu falei para vocês, até o 10, aí do 11 ao 99, nós temos uma leitura diferenciada. Então, olha, do 11 até o 99, eu uso a palavra avos. Avos significa divisão, certo? Neste caso aí, que ele foi dividido em 11 partes. E depois do 101 até 999, eu também uso avos. Então, eu vou dar um exemplo. Ó, 11, eu vou falar 11. Não, né? Então, 11 avos. 7,23 avos. 32,55 avos. 98 avos. Aí, eu tenho o 101, por exemplo. Então, o 101 vai ficar 101 avos. Então, eu leio o número como ele é e coloco a palavra avos na frente. O ano passado, vocês já viram nomenclatura, o nome como se lia uma fração, certo? Então, agora nós só estamos dando uma revisão e aprofundando mais o conteúdo. Tia Toninha, eu já esqueci. Tudo bem, então vamos relembrar e vamos trabalhar como vocês não tivessem aprendido. A tia Toninha só está dizendo para depois falar assim, ah, mas eu já vi isso. Sim, já viram sim. E então, quando for 101, por exemplo, vai ser 101 avos, 252 avos, 345 avos, 930 avos. Então, eu tenho nomes específicos do 2 até o 10. Então, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Décimos. Aí é décimo primeiro? Não. 11 avos, 12 avos, 13 avos, até 99 eu vou ler avos. Aí o 100 não, porque eu tenho centésimos. 2 centésimos, 3 centésimos. Depois do denominador, isso eu estou falando de denominador. Denominador 101 avos. Então, 201. Então, 201 avos. Então, eu vou ler o número normal com avos na frente. Ok? Então, essa aí são a nossa nomenclatura de frações. Então, hoje, como que hoje eu não tenho aula ao vivo, eu vou deixar, então, para vocês a tarefa somente da página 77 e 78, tá? Página 77 e 78. A página 77 e 78. Porque aí depois eu volto na segunda-feira
E na segunda-feira eu volto já com a outra aula e fazendo já as atividades, porque provavelmente nós já acabamos a apostila 4. Aí eu vou dar todo dia para vocês atividades de frações, ok? Então, ó, beijos e até segunda-feira, né? Porque agora, semana vocês só me viram 2 vezes, só uma vez, né? Vocês vão me ver ao vivo, né? E a gente volta, então, segunda-feira, a cores e ao vivo. Beijos, até lá, pessoal!